Olá pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no meu canal. Canal esse que, se você não estava por aqui antes, esse canal era dedicado à perfumaria. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade para você se inscrever e compartilhar e comentar e deixar um likezinho, que isso ajuda a plataforma a entender a relevância do conteúdo, senão eu vou ficando aqui esquecida, gente, senão meu canal vai morrendo, vai definhando. Então você pode contribuir dessa forma, interagindo com o conteúdo, tá? Eu decidi parar com o conteúdo de perfumaria porque ele não fazia mais sentido pra mim, minha gente, não estava me fazendo bem. Então eu quis parar com aquele tipo de conteúdo e gostaria de trazer outros assuntos aqui pra gente abordar, outras coisas que eu acho que são muito mais relevantes do que compras. E vamos lá, né? Vamos ver o que que dá. Por enquanto está bem impopular, as pessoas não estão gostando muito, mas é isso que eu tenho pra oferecer, minha gente. Não adianta eu criar um personagem de uma coisa que eu não sou, né? Não que antes era um personagem, não era. Eu tava falando de perfumaria, mas eu falava de uma forma que as pessoas também não achavam muito interessante. Porque o meu forte não era vamos comprar, comprinhas, usadinhos e tal. Não era isso, eu não queria falar disso. E as pessoas não se interessavam por outras coisas, né? Então, infelizmente, eu achei melhor parar com aquilo e vamos tentar abordar outros assuntos, que parece que também não tá dando muito certo. Mas vamos lá, minha gente, vamos lá. Então tá bom. Minha gente, se você está nesse planeta Terra, né, e você tem visto minimamente alguma notícia por aí, você viu quanta loucura que tá nesse país, gente, que às vezes é difícil a gente se manter assim, né, são da cabeça. É muito difícil. Tem sido muito difícil desde o golpe de 2016. Tem acontecido muita coisa louca, pessoas muito maldosas têm tomado muita voz e as coisas estão bem complicadas, né? E aí foi só ficando pior durante a pandemia, as coisas desandaram de vez, parece que assim, meu Deus, a humanidade enlouqueceu e, enfim, né, de lá pra cá é só ladeira abaixo. E nos últimos dias a gente tem visto umas coisas muito loucas, né, que tem acontecido aí também. A tal da CPI das bets, né, dos os jogos eletrônicos, de apostas eletrônicas, que tem sido uma imensa palhaçada. Foi, né, espero que não seja, espero que resgatem a seriedade do negócio da maneira que merece ser tratado, com muita seriedade, com muita atenção, com muito profissionalismo. Porque, né, semana passada foi uma pataquada só. É boneco, o povo aí que fica usando boneco pra se aparecer na internet, fingindo que é criança, mas daí odeiam criança, né? É padre que fica fazendo teatrinho aí, né? Faz os outros ser demitido. Meu Deus do céu, é padre lá pra estar rezando a missa, gente. É pastor, profeta mirim que anda aí também falando um monte de coisa que, sabe, é uma coisa pior do que a outra. Olha, é difícil a gente manter a sanidade nesse grande sanatório chamado Brasil. Tá difícil. Mas o que me põe pra pensar, gente, né, é que essas coisas sempre acontecem. Gente oportunista, gente golpista, gente querendo se dar bem, gente querendo enganar, sempre tem. Mas o que não cansa de me surpreender é a capacidade do brasileiro de cair nos golpes. É a capacidade do brasileiro de ser enganado. Isso não cansa de me surpreender, sabe? Que gente perversa sempre existiu desde que mundo é mundo, sempre teve. Né? Alguém ali que quer tirar vantagem em cima do outro, isso aí tem. Mas me surpreende como que as pessoas não percebem quando é muito claro, né? Tipo, diante dessas coisas, esses exemplos que eu citei, gente, são coisas muito claras que tem alguma coisa errada. E mesmo assim, todas as pessoas envolvidas nesses contextos aí são pessoas admiradas por milhões e milhões de brasileiros. Tem pessoas que têm mais seguidores no Instagram do que um país que tem gente. Por exemplo, tem país que não tem tanta gente como tem gente que tem tanto seguidor, por exemplo. É isso mais ou menos o que eu quis dizer. E é absurdo, eu não consigo entender o que acontece, que parece que assim a gente tem sabe, uma tendência a viver relacionamento tóxico com com as pessoas que a gente admira, com os nossos líderes, isso sempre me pega, e eu não consigo entender, gente, por mais que tenha um e outro tentando explicar, eu já conversei com pessoas, assim, pra tentar entendê-las, mas, gente, é bizarro demais, não consigo entender. E aí isso me pôs, né, muito pra pensar essa semana, por que isso acontece? Eu sempre vou voltando, os meus questionamentos são sempre anteriores, tá? As pessoas estão agindo assim, mas por que elas estão agindo assim? Por que elas não percebem que tudo isso é uma loucura?
né, que dá palco para influenciador, para padre, exibido, esse tipo de coisa, gente, não faz sentido, não faz sentido. Por que essas pessoas têm palco? Né? E é isso aí que eu fiquei pensando, gente. E aí me veio assim, aqui nas minhas reflexões, logicamente, eu não tô aqui com a proposta de ser dona da verdade, nem nada parecido. É uma percepção minha. Talvez você em casa tenha outra percepção, sei lá, né? Mas a minha percepção é a seguinte, não é a melhor, nem a mais correta, mas é a minha. Eu gostaria de compartilhar. Eu acho que é assim, gente, quando eu observo esse tipo de coisa, tipo esses jogos de apostas, tem um monte de influenciador, não só influenciador, a gente pega os influenciadores, mas tem também jogador de futebol, tem artista de TV, né, ator, cantor, tem comediante, tem um monte de gente, vai para as próprias redes de TV aberta, né, tá todo mundo envolvido com isso, gente, porque rola muito dinheiro, muito, muito, muito dinheiro, né, então todo mundo quer se beneficiar. E quando eu paro pra pensar, né, gente, por que esse tipo de coisa prospera tanto aqui no Brasil, né, prospera demais aqui? Porque, na minha percepção, eu vejo que de um lado tem a perversidade, o oportunismo e a ganância, e do outro lado tem a vulnerabilidade, a carência e um desamparo. E aí, quando eu encontro essas duas coisas, esses dois universos, sabe, dá certinho. O nosso povo é muito vulnerável, né? Mas isso não é ao acaso, gente, isso é uma construção social que vem aí desde que Brasil é Brasil, conforme nós o conhecemos hoje. Essa vulnerabilidade ela é mantida de propósito exatamente para que nós possamos ser manipulados com mais facilidade, né? Então eu vejo assim, né, o que eu percebo, que as pessoas elas não entendem o mundo que vivem. Elas não entendem como as coisas funcionam, elas não entendem como a nossa sociedade funciona, como a sociedade está estruturada, elas não entendem nada. De propósito, né? Elas não são ensinadas assim, elas também não buscam saber. E aí a gente vê assim, né, que a maioria das pessoas não entendem, nem no micro nem no macro, não entendem assim como funciona a organização de uma cidade, por exemplo, né? Tem o vereador, tem o prefeito, tem os deputados, eles fazem o quê? Qual que é a função de cada um? A gente não sabe, a maioria das pessoas não sabem. Daí chega na época da eleição, você vai lá e vota de qualquer jeito, escolhe uns asnos para serem nossos representantes, uns asnos, tem um monte de gente tão inútil e tão perversa que tá na gestão do nosso país que é assim absurdo, naquelas câmaras de deputados, senadores, gente, olha, tá bem difícil. E essas pessoas foram todas eleitas, né? Tem deputado aí que agora se diz exilado nos Estados Unidos, que ele é deputado de São Paulo, mas ele nem em São Paulo morava, nem pisava em São Paulo. Acho que não sei se ele fez algum projeto, alguma coisa de lei útil para a cidade de São Paulo, eu acho que ele nunca fez. E mesmo assim é um dos mais votados. Eu não consigo entender essa relação tóxica que as pessoas mantêm, sabe? É um relacionamento abusivo, né? É um relacionamento abusivo. Mas isso por quê? Porque as pessoas não entendem como o negócio funciona. De novo, vamos, né? As pessoas não entendem. Daí não entendem como funciona o Estado, como funciona ali o negócio de deputado, federal, estadual, senador. As pessoas não entendem como isso funciona. E aí é muito fácil a gente cair em coisas falsas, né? É muito fácil de cair em golpes quando a gente não entende o que está acontecendo. A gente não entende como nós chegamos até aqui hoje. A gente não entende a nossa história. A gente não entende como as coisas chegaram até aqui, como que as coisas evoluíram. Nós não entendemos como que nós conseguimos os direitos trabalhistas que temos hoje. A gente não sabe. A gente, chega o dia da mulher, a gente ganha uma flor, ganha um bombom. Tá, mas o que é o dia da mulher? Quem que realmente sabe o que é isso? Não é um dia de ganhar bombom, de coisas, é um dia de luta das mulheres. Entendeu? Mas a maioria nem sabe disso. E não existe um esclarecimento disso. E esclarecimento não é uma palavra racista, tá? Antes que alguém venha aqui me querer coisar com uma palavra que não tem nada a ver, tirar do contexto. Tá? As pessoas não sabem, não entendem o que é. Não entendem o que é o 1º de maio, dia do trabalho. Por que existe isso? Né? Acha que as leis trabalhistas, acha que os poucos direitos trabalhistas que nós temos hoje, eles foram ganhados. Não, gente, eles foram conquistados à base de muita luta, mas as pessoas não sabem disso. E muitas vezes, qual que é o problema delas não saberem? Quando elas não sabem, elas não entendem, elas acabam selecionando líderes, representantes que querem destruir os poucos direitos que nós temos. Foi o que aconteceu, né? Em 2016 teve um golpe, daí em 2017 já teve um desmonte trabalhista, teve um desmonte no ensino médio, teve um desmonte já num monte de coisa. Por quê? Porque as pessoas não entendem como o negócio funciona. Ou
Por um outro lado, como eu disse, né, existe perversidade, existe oportunismo, né? E o que acontece? Existe muita gente gananciosa, tem gente que entende sim exatamente como funciona e aí faz isso de perversidade mesmo, de ganância, faz de propósito. Então tem os dois lados, né? E a gente precisa entender de qual lado que a gente tá. Se a gente tá do lado vulnerável ou se a gente tá do lado perverso, né? Como é que funciona o negócio aqui? E aí, eu assisti muitos vídeos sobre esses negócios das bets, muitos influenciadores que se opõem a isso, né? Existe sim gente que se opõe, seja a razão que for, gente, seja por princípios éticos e morais, ou seja só porque a pessoa não quer se queimar com seus seguidores, não quer perder patrocinadores, esse tipo de coisa. Tem dos dois, né? Tem dos dois por conveniência e realmente por humanidade. Existem as duas situações. E eu vi muitos vídeos de muitos influenciadores que se opõem a essa coisa das bets. E um deles, o Márcio Rolim, eu adorei o vídeo dele. Ele disse uma coisa muito interessante, né? Que muitas pessoas, na verdade, elas se identificam com aquilo. Elas se identificam, né? Com aquela coisa assim, perversa mesmo, né? Elas se sentem representadas naquilo. E eu não discordo. Na verdade, eu concordo muito com ele. E são poucas as pessoas que falam isso, gente. A maioria fala assim, que todo mundo é vítima. Sim, existem as vítimas, existem as pessoas que são enganadas, mas por que nós somos enganados? Porque muitos de nós estamos alienados. A gente não entende como o mundo funciona e, de novo, a informação, a gente nunca teve tanto acesso à informação, mas a gente não busca uma informação melhor, né? A gente tem, aí eu digo que eu concordo com o Márcio, porque uma coisa é assim, né? Existe informação e a gente tem uma tendência a se agarrar naquilo que é errado. A gente, né? A pessoa que, né, se identifica com aquilo. E por que a pessoa não se identifica com aquilo que é certo? Né, com aquilo que é melhor, com aquilo que é ético. É mais fácil para ela se identificar com o que é errado. Então tem ali uma certa identidade das pessoas. Mas tem sim essa alienação, né, gente? As pessoas não entenderem o mundo que elas vivem. Não entendem. E eu não tô falando que todo mundo tem que ser doutor, graduado em alguma coisa. Não, gente. Eu tô falando desde educação básica mesmo. Desde criança na escola. Começou lá a escola. Cultura, né? A gente é inundado aí por novela, por programa, por filme, por coisa que mostra pra nós como o mundo funciona, mas funciona pra elite, por exemplo, não pra nós, né? Você já deve ter assistido filmes americanos, né, que mostra aquela coisa que eu tenho um asco enorme, mas se repare como tem um monte de filme assim, de que os Estados Unidos estão salvando o mundo. Ou tá salvando o mundo da guerra, ou tá salvando o mundo de ET, ou tá salvando o mundo de terrorista, tá salvando o mundo de alguma coisa. Eles são os heróis do mundo. Eles estão salvando o mundo. Mas aí se você para, aí que eu digo, né? A gente é inundado com esse tipo de informação errada, e aí a gente aprende isso, né? Os Estados Unidos são os bonzinhos salvando o mundo, olha que coisa linda, democracia do mundo. E quando você para entender de fato como as coisas são, não como elas estão maquiadas, né? É o que eu digo, pra gente entender como o mundo funciona realmente. Aí você vê que não. Você vê que esse país, na verdade, a guerra para eles é um negócio. E eles vendem armas, eles lucram muito com o negócio da guerra, né? E todos esses países que eles dizem que são inimigos do mundo, na verdade esses países possuem ali alguma coisa que eles querem pegar para eles, porque eles acham que tem direito em tudo, né? Ele viu lá que tem petróleo em um lugar, naquele lugar lá agora é meu, eu quero, e aí começa a inventar coisa lá daquele país, que é não sei o que é comunista, que é terrorista, que é não sei o que lá, não sei o que lá, e aí eles acusam, quando o país se defende das atrocidades, eles, tá vendo? Olha lá, ó. Viu como que eles são malvados, eles se defendem, eles jogam bombas, eles fazem não sei o que. Então, se a gente entende como as coisas funcionam, aí a gente já vê as coisas com outra ótica. Esse aqui é um exemplo bem superficial, tá, gente? Lógico que a coisa é muito mais profunda, muito mais séria do que isso. Mas é um exemplo, só um exemplo bem superficial, tá? E assim, a gente é inundado, né? É o que eu disse, a gente é inundado desde criança, né? Desde do que é ensinado na escola, cultura, tudo, com informações muitas vezes meio distorcidas da realidade, que é de propósito, pra gente não entender mesmo o que tá acontecendo. Porque quanto mais alienado da realidade o povo mais fácil é de manipular, né? Mais fácil a gente entra em pânico. Pânico religioso, pânico moral, pânico de um monte de baboseira que não existe, né? As pessoas tinham medo do Brasil virar comunista. E tem gente que fala, tem gente que tem a capacidade de falar que o Brasil é comunista, o Brasil é socialista.
A pessoa, dá pra ver que a pessoa que tá falando isso não entende o que significa a palavra, como é o regime comunista, elas não entendem nada desse assunto, dá pra ver. Porque se ela entendesse, ela não tava falando isso. Não entende o que é socialismo, não entende o que é nada, não entende como o Brasil é estruturado, não entende, não entende, não entende. E aí, minha gente, é muito triste isso, porque o nosso país, isso é muito triste porque isso se repete em todos os governos, independente do partido, de todos os governos, não tem um plano a longo prazo de desenvolvimento do país. Nós temos plano de governo de 4 anos. Daí entra o próximo, destrói o que o outro fez, ou tenta reconstruir as cagadas que o outro fez, e assim vai, gente. E assim a gente não tem um plano a longo prazo, a gente não sai do lugar. Né? O Brasil não tem investimento em educação e tecnologia, por exemplo, que seria o primordial para a gente aprender um pouquinho, para a gente sair um pouquinho da lama, sabe? E aí, como a gente tá sempre na desgraça, a gente se apega com coisas, né, com promessas fáceis, promessa de coach que fica paga aqui 5 mil na minha palestra que vai mudar a tua vida. Faz o meu curso aqui que vai mudar a tua vida. Né? Ou o pastor, né, que fica lá ameaçando, você faz a doação aqui da coleta, como é que eles chamam lá? Não sei como é que chama lá, né, o dinheiro você tem que dar lá, fora o dízimo, porque daí Deus vai te abençoar. Deus só vai te abençoar se você der o dinheiro aqui hoje, né? Ou joga aqui nesse joguinho que você vai ganhar muito, muito, muito dinheiro. Se a gente tem uma gota de consciência, gente, uma gota, não precisa nem muita, não precisa muita. Se a gente tem um pouquinho de consciência, a gente entende um pouquinho como as coisas funcionam, a gente sabe, a gente consegue identificar quando é pilantragem. A gente conseguiria entender que não tem como jogos de azar, jogos eletrônicos funcionarem, né? Não é investimento, não tem como a gente ganhar dinheiro. Por quê? Porque o produto do jogo online, gente, é dinheiro. Então eles só vão lucrar se você perder, é óbvio. É óbvio. Né? Quando você vai na padaria comprar pão, qual que é o produto? É pão. Se você vai jogar jogos online, qual que é o produto? Você joga com o quê? O que você oferece ali para jogar? Dinheiro. Então qual que é o produto? É dinheiro. Então para eles terem esse produto, você precisa perder. E aí, minha gente, olha, esse assunto é tão tenebroso, porque daí vai aprofundando, né? Vai aprofundando. Aí o que acontece? Muita gente, eu já ouvi infelizmente de pessoas próximas, sabe, falando que é entretenimento. Que não é, a pessoa não é obrigada, que é tudo lindo, que tem pesquisa dizendo que não, que é a minoria que vicia, que não sei o quê. Mas não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Infelizmente, pode ser uma coisa ali maquiada de entretenimento, porque é tudo coloridinho, cheio de luzinha, cheio de musiquinha, tudo bonitinho, parece até uma coisa de criança, inclusive tem crianças que são pegas nisso também, né, que são engolidas por esse tipo de mentira. E aí o que acontece, minha gente? Isso tem um mecanismo neurológico muito bem definido e muito bem explicado, tá? Eu não vou entrar em detalhes, até porque eu não tenho capacidade para falar disso, mas eu vou deixar o link de um vídeo excepcional, que é o do canal Ciência Todo Dia. O Pedro explica lá direitinho o processo, tanto das bets, como elas funcionam, o algoritmo, como que ele funciona, tá? Como que ele é programado, para te dar a impressão de que você pode ganhar, e como que isso funciona no nosso cérebro, tá? Isso, inclusive, tem implicações genéticas, gente. Então, não é só joga quem quer, como os influenciadores falam. Joga quem quer. A pessoa pode começar ali, jogar só por, né? E ativar ali, ativar caminhos biológicos que ela não precisava ter ativado, né? Que seria da adicção. Então, existe sim implicações genéticas, tem genes relacionados com isso e tem um caminho neurológico muito bem descrito, muito bem estabelecido, que faz sim, pode ser que a pessoa não comece como vício, né, não era uma viciada, ela começa ali para se divertir, entre muitas aspas, com principalmente, gente, a maior isca para as pessoas é o dinheiro fácil, é essa promessa, né, um influenciador bilionário, que muitas vezes, gente, não tem nem o ensino fundamental completo. Muitas vezes a gente vê e eles ostentam isso com muito orgulho. Não estudei, nem terminei ensino fundamental, não sei o quê, e mora em mansões, viagem em jatinho próprio, poluindo tudo quanto é canto, né? Ostentam carrões, viajam para cima e para baixo, ostentam marcas luxuosas e não tem sequer o ensino médio completo. Então isso sim é uma propaganda contra o desenvolvimento cognitivo das pessoas.
né? E aí você cai nessa armadilha. Essa é a principal isca. Joga aqui que você vai ganhar muito dinheiro, assim como eu. Olha só, você vai ficar rico como eu. E aí as pessoas, por desespero, por ganância, seja lá a razão que for, gente, seja a razão que for, elas acabam, sim, ludibriadas e acabam encantadas aí, né, envolvidas com essa promessa de uma vida melhor. E aí com isso, né, ai, perdi. Daí, não, deixa eu tentar jogar de novo pra ver se eu ganho. Daí ganha, né? Ai, que bom, então eu vou tentar ganhar mais um pouquinho agora. E vai, e vai. E isso tem um mecanismo neurológico, gente, que faz com que nos prenda naquela atividade, sabe? Então é bem complicado, tá? É realmente bem complicado, é um problema de saúde pública mesmo, mas infelizmente ele não tá ganhando a atenção das pessoas que têm o poder de fazer alguma coisa, elas não se importam, gente, nem influenciador, nem governo, nem empresário, eles não estão nem aí, eles querem dinheiro, né? O empresário quer dinheiro, os influencers envolvidos com isso também querem dinheiro, e o governo quer ficar bem com todo mundo ali, né, porque muitas dessas pessoas são muito influentes no governo, então eles ficam meio amarrados ali, quem quer fazer alguma coisa não consegue, e muitos não querem também. É bem complicado, gente, é bem complicado. Eu acho que a coisa vai andar, e também uma opinião minha, assim, uma percepção minha, não sei o quanto isso corresponde com a realidade ou não. Mas eu acho que a coisa vai andar da regulamentação, não tem como banir mais, tá? Eu acho que entrou, né, o vampiro lá abriu a porta pra entrar esses jogos online aí, já era, não tem como tirar essa merda mais. Mas tem como regulamentar, né? Tinha que proibir propaganda, assim como fizeram com outros itens que causam também adicção. Mas eu acho que isso vai acontecer quando houver pressão de outros setores da burguesia, né? Que estão sofrendo com o impacto, como as pessoas estão dizendo, né? As pessoas estão deixando de comprar comida, deixando de comprar roupa, deixando de pagar casa, deixando de pagar aluguel, gastando muito com saúde. Então esses outros setores, setor de saúde, setor de itens, de roupa, de coisa, de alimento, setor imobiliário, esses setores podem fazer uma pressão, sim, para regulamentar, né? Porque eles não vão querer sair prejudicados disso. E aí eu acho que o negócio vai andar, gente, mas infelizmente não é porque as pessoas se importam com o povo, não. Infelizmente não. Então, se você é uma das 30 pessoas que estão me assistindo, eu gostaria que pelo menos você desenvolvesse essa consciência de questionar mais as coisas ao nosso redor, sabe? De entender, assim, de ver que quando uma coisa não tá meio esquisita, né, é dinheiro fácil. Gente, no planeta Terra, para o trabalhador, não existe dinheiro fácil. O dinheiro fácil é só para essas pessoas que nos exploram, nos enganam, nos alienam. E aí fica muito mais fácil nos explorar, né? Se a gente entendesse minimamente como as coisas funcionam, a gente veria que isso já foi praticado ao longo da humanidade, da história da humanidade. Monarquias faziam isso. Enrolavam o povo, faziam, escravizavam o povo lá para pagar os impostos, para manter os luxos deles. É a mesma coisa que acontece hoje, só que não é monarquia, é uma burguesia. E se a gente tivesse o mínimo ali de conhecimento, e eu, de novo, não é que todo mundo tem que ser doutor em nada, não, gente, isso é coisa que a gente pode aprender na escola, mas infelizmente os professores estão perdendo campo, os professores estão perdendo credibilidade, os ídolos das crianças hoje em dia não querem saber do professor, mas, né, os ídolos das crianças são tiktokers, né, eu vi aí esses dias mesmo umas tretas de menino aí de TikTok, que, gente, devia estar na escola. Devia estar na escola, e estavam viajando para fazer vídeo, para fazer não sei o quê. Gente, por que essas crianças não estavam na escola? Mas não, algumas inclusive ostentam no TikTok que largaram da escola porque ganham muito dinheiro no TikTok. Como que a criança, gente, ou qualquer outro ser humano honesto, trabalhador, né, vai ter ânimo de querer aprender, se desenvolver alguma coisa, sendo que dá uma puta trabalheira a gente estudar, a gente fazer um negócio, sendo que uns arrombados desses, sem nem o ensino fundamental completo, não sabe nem formular uma frase inteira sem falar um palavrão. Eles são tudo milionário, bilionário, né? E a gente, eu tô quase terminando o doutorado, gente, nem emprego tem. E aí? Né? É difícil isso, não é? Mas aí que tá. O problema então é, não adianta estudar, vamos todo mundo virar influencer? Não, gente. O influencer nem deveria existir. Esse tipo de influencer nem deveria existir. Esse tipo, precisamente, tá? Se a gente entendesse minimamente como o mundo funciona, não haveria espaço para esse tipo de aproveitador, esse tipo de oportunista, tá? Porque eles não iam ter público, simplesmente por isso. Mas enfim, gente, então tá tudo muito virado, a nossa sociedade está muito adoecida. Isso é um sinal claro para mim, tudo isso que tá acontecendo são sintomas de uma doença muito crônica da nossa sociedade. A nossa sociedade está doente, a nossa sociedade está carente. Opa, tô até derrubando o negócio aqui, ó. A nossa sociedade está desamparada. E é isso que a gente precisa corrigir. Lá no começo, gente.
lá bem longe, né? Não é começando do fim, não. Então, são assuntos muito complicados, gente, que até, né, abordar aqui superficialmente num vídeo não resolve muita coisa, mas espero ajudar pelo menos para que a gente consiga pensar um pouquinho mais de como as coisas estão funcionando e não cair na lábia de coach, de influenciador que promete dinheiro fácil, sabe, nada desse tipo de coisa, gente, de pastor aproveitador, nada disso, tá? A gente tá bem atento de que o quanto nós somos importantes, nós somos tão importantes que todo mundo quer nos explorar. Isso a gente precisa ter bem em mente, tá bom? Se você chegou até aqui, eu agradeço imensamente. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever se ainda não é inscrito, compartilha. Eu também compartilho o teu comentário se você quiser. Sinta-se à vontade. Muito obrigada e nos vemos no próximo vídeo.